Olá, Deus, estamos aqui, sou Moreirão, vamos alimentar todos com o pão da vida. Espírito Santo de Deus, nos dá entendimento e alimenta-nos com tua palavra. Amém. Confie em Deus, que Deus luta por cada um de nós. Ele nunca desiste, Ele nunca dorme, Ele nunca para. Então qualquer problema que você tenha, deixa nas mãos do Senhor. Amém? Êxodo, capítulo 14, versículo 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? O povo foi tirado da escravidão, do sofrimento, e agora estava reclamando com Moisés. Veja, o que é que você faz o bem e mesmo assim não há reconhecimento, a não ser de Deus. Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais o tornareis a ver. Deus tirou o povo do Egito foi perseguido, eles viram a multidão de carros de guerreiros e temeram, e preferiram estar na escravidão do que lutar pela sua liberdade. E sendo que não lutaram nada, Deus é quem luta por eles. Moisés, porém, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Veja que Deus vai abrir o mar aos olhos do povo de Israel para que passem em seco. E veja que em todo momento ele fala Israel, Israel. O povo, não a cidade de Israel. O povo Israel, eu, você, todo aquele que faz o bem segue a palavra de Deus. E eis que endureceu o coração dos egípcios, e estes entraram atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Vocês vejam aí que o povo a pé, os egípcios e o faraó a cavalos e carros, e não chegavam perto. E o povo a passar no meio do mar, em seco. Só que o vento oriental que abriu o mar. E como o vento abriu o mar, então devia estar ventando bastante. E mesmo assim o povo conseguiu passar. Então veja que é a mão de Deus que abre o mar, que fende o mar para que o povo passe em seco.
Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-se como muro, à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram aos egípcios: fujam da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Veja, Deus poderia abrir o mar e fechar o mar por ele próprio, mas ele mandou Moisés fazer para que o povo visse que Deus atendia a Moisés e estava protegendo o povo. E todos os egípcios foram mortos, porque as águas, tornando, cobriram os carros de cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro, à sua mão direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Veja que o povo crê, mas na hora que você faz o milagre, que ele é beneficiado. Fora isso, você vê ele já protestando, reclamando. Capítulo 15. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, lhe farei habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é seu nome. Lançou no mar carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundidades como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. E com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho, e com o sopro de tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. Deus faz isso por nós. Louvemos ao Senhor, acreditem em Deus, peçam a Deus, peçam e deixem Ele fazer. Que Deus ele é movido por nossas orações, pelo que nós pedimos. Ele sabe o que queremos, mas Ele deseja que você peça para Ele agir. Deus abençoe a todos.